Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia, eu sou da Igreja Batista de Acari e sou professora dos adolescentes. Hoje nós iremos estudar a lição 3 da nossa literatura que fala sobre mordomia cristã, servindo a Deus com excelência. E nós estamos na unidade 4, a mordomia e a liberalidade. E a lição 3 que iremos estudar hoje, que é o dízimo no Novo Testamento. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido seja teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede, por este privilégio, Pai, que temos de estudar a tua palavra com tanta liberdade. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que o Senhor venha falar tremendamente aos corações de todos que assistirem esse vídeo hoje ou mais tarde, outro dia, mas que o seu propósito seja cumprido na vida de cada um de nós. Esta oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Bom, texto áureo. Vamos começar com o texto áureo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Está lá em Mateus 5,17. Quem é que falou essa frase? Alguém sabe me dizer? Isso mesmo, Jesus. Ele que declarou isso. E qual é a verdade prática da lição de hoje que nós vamos refletir? A prática do dízimo é uma forma de adoração e de compromisso com Deus, com a igreja e com os mais necessitados. E vamos pular lá para a nossa leitura bíblica, para você que tem a revista impressa, mas também tem disponível, né, lá no aplicativo da igreja, né? Pode estar acompanhando aí. A leitura bíblica se encontra lá em Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou estar fazendo essa leitura agora. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que história linda de Zaqueu, né? Então é um exemplo, né, a história dele dentro da nossa lição de hoje aqui, tá? Então nós vamos dar continuidade sobre o que Deus irá falar conosco aqui. A introdução. Depois de termos estudado a cultura e prática do dízimo no Antigo Testamento, para quem assistiu o vídeo do tio Maurício, ele fez, né, uma ótima aula explicando como era no Antigo Testamento. Juntos descobriremos como era a relação de Jesus com o dízimo e como as primeiras igrejas o praticavam. A Bíblia refere-se mais vezes a dinheiro do que mesmo a oração ou a fé. Número 1. O dízimo em vigor no Novo Testamento. Há os que afirmam que o dízimo pertence ao Velho Testamento, a lei que não temos nenhuma obrigação de praticá-lo. Já vimos que o dízimo é anterior à lei de Moisés e que foi depois incorporado a ela. Veremos hoje que o dízimo era praticado nos dias de Jesus, inclusive por ele e sua família, bem como se tornou prática cristã das igrejas, tornando-se desta forma uma prática de consagração e adoração dos remidos pelo Senhor. Eu vou estar fazendo um apanhado geral da lição, tá?
Eu não vou estar lendo toda a literatura, mas vocês podem estar acompanhando aí para fazer um breve resumo para não se estender muito, ok? Número 1. Jesus não veio abrogar o dízimo. A pergunta que a gente faz, né, quando a gente não entende, né, o significado de algumas palavras. O que quer dizer abrogar? Porque a gente sabe, quando a gente não entende uma palavra, o significado dela compromete o entendimento, né, de todo o contexto. Então vamos ver o que significa. Abrogar é a revogação total de uma lei pela edição de uma nova lei. É a tornar nulo uma norma jurídica, tá? Então foi isso que Jesus falou. Jesus não veio abrogar o dízimo, tá? Ele não veio anular o dízimo, ele veio cumprir. Jesus declarou no Sermão do Monte que não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Devemos fazer distinção entre lei cerimonial e lei moral, tá? A lei cerimonial refere-se a costumes próprios do povo de Israel. Porém, a lei moral, esta permanece, ok? Os 10 mandamentos, por exemplo, faziam parte da lei, mas permanecem até hoje, porque são princípios eternos estabelecidos por Deus para as relações humanas. Assim, também acontece com o dízimo. Ele pertence à lei moral de propriedade, ok? Até aí deu para poder entender tudo direitinho? Então vamos continuar? Número 2. O dízimo era uma prática generalizada. Dirá alguém: não há nenhum mandamento de dar o dízimo no Novo Testamento. De fato há. Em Mateus 23:3. Mas nem haveria necessidade disso, né? Tratava-se de uma prática generalizada. Um mandamento específico sobre o dízimo seria, no dizer popular, chover no molhado. É uma coisa que é óbvia, né? Para quem é cristão, que tem esse compromisso com Deus e seu reino, não tem por que levar isso em discussão. Mas vamos ver o que diz lá em Mateus 23:23? Eu deixei marcadinho aqui na minha Bíblia e vou estar lendo para vocês agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha aí, ó, testificação do Senhor falando no Novo Testamento acerca, né, do dízimo. Vamos continuar? Número 3. Referências ao dízimo. Há 3 referências ao dízimo no Novo Testamento. 2 delas, paralelas, se referem ao mandamento de Jesus aos fariseus quanto ao dízimo. Mateus 23:23, foi o que eu acabei de ler. Lucas 11:42. E a terceira é a de Hebreus 7, de 1 a 10, que em Melquisedeque aparece como figura de Cristo. O autor está provando nessa carta a superioridade de Cristo sobre a velha dispensação e aqui de modo particular sobre o sacerdócio judaico. Refere-se a Melquisedeque e ao dízimo que Abraão lhe pagou, acrescentando que esse Melquisedeque era figura de Cristo. Olha só o exemplo, né, maravilhoso que nós temos na palavra de Deus sobre a entrega do dízimo. Vamos continuar? Jesus recebe dízimos até hoje dos crentes fiéis, através da igreja que ele instituiu e incumbiu da propagação do Evangelho. O último argumento a favor do dízimo no Novo Testamento que apresentaremos é o do sustento do ministério sagrado. Paulo, em 1 Coríntios 9, declara que o princípio do sustento do ministério na igreja é o mesmo que o do tempo da lei. Paulo está discutindo aqui o seu direito de sustento por parte das igrejas. Fala do dever das igrejas de sustentarem seus obreiros, usando várias figuras para ilustrá-lo, entre elas a do boi que debulha. Pergunta em seguinte: que nós vos semeamos as coisas espirituais? Será muito que de vós recolhemos as carnais?
1 Coríntios 9, 11. Em 1 Coríntios 9, 13, usa o apóstolo a ilustração do templo e do serviço dos levitas no altar, dizendo que eles tiravam do altar o seu sustento. Qual era esse sustento? O dízimo, óbvio. Nisto não há dúvida nenhuma. Vem agora a conclusão do apóstolo, em que estabelece o princípio paralelo nas duas realidades, que é a lei e a graça. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9, 14. Note a palavra assim. Quer dizer que no mesmo modo como eram sustentados os sacerdotes, assim devem ser sustentados os ministros do Evangelho, isto é, com os dízimos entregues pelo povo de Deus. Número 2. Exemplos de contribuição no Novo Testamento. Vamos ver o que diz no Novo Testamento? Quais são os exemplos que nós temos? Jesus veio dar ao Antigo Testamento uma significação mais ampla. Libertou a lei do jugo farisaico e lhe deu um novo vigor espiritual. No princípio do seu ministério, deixou claro que não viera para revogar a lei, mas para cumpri-la. Aquele versículo que a gente leu lá no início. Desta forma, os preceitos da lei mosaica se revestiam de um significado novo e mais profundo nos ensinos de Jesus, como vemos no Sermão do Monte. Ok? Vamos continuar. Tomemos também o caso da viúva pobre. Quem é que se lembra da história da viúva pobre? Ela deu tudo que tinha, né? Olha que lindo. Às vezes a gente, fica se questionando, isso daqui eu não posso, isso daqui eu preciso, quem vai ser de mim? Essa é uma questão de fé. A viúva pobre deixa esse exemplo de fé. Ela deu tudo que tinha, crendo que Deus não a desampararia, né? É linda essa história. Tomemos também o caso da viúva pobre. Ela não deu um dízimo, mas 10 dízimos. Né? Por que 10 dízimos? Porque o dízimo, nós sabemos que é a 10ª parte. E ela deu tudo, então 10 vezes 10, 100%. Por isso que ela deu 10 dízimos. Deu tudo. Está lá em Marcos a referência, Está lá em Marcos 12, de 11 a 44. Zaqueu, a história que eu li no início, o texto base da nossa lição de hoje, está aqui, citado também. Zaqueu, depois de convertido, se dispôs a dar metade dos seus bens aos pobres. Portanto, 5 dízimos, metade, 50%, 5 vezes 10. E a referência está em Lucas 19:8. Os crentes da igreja em Jerusalém ofereceram tudo quanto tinham. A referência está lá em Atos 2, 44 e 45. E Atos 4, 32 e 37. Os crentes da Macedônia deram um sacrifício muito acima das suas possibilidades, a ponto de surpreenderem o apóstolo por sua liberalidade. Está lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Os coríntios foram convidados a contribuir conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. E isso não poderia significar, em hipótese alguma, menos do que o dízimo, porque era conforme a sua prosperidade, Número 3. Foi Jesus dizimista? Será que ele foi? Vamos ver o que a Bíblia nos mostra, e qual foi a conclusão que um autor aqui, como referência, deixa pra gente. O Dr. Dillard, em seu precioso livro Mordomia Bíblica, levanta esta interessante e importante pergunta. Ele mesmo responde pela afirmativa e alinha, entre outras, as seguintes razões pelas quais nos testifica que Jesus era dizimista. Primeiro, Jesus foi educado num piedoso lar judeu e os judeus piedosos eram dizimistas. Número 2. Jesus declarou que não veio revogar a lei e os profetas, mas cumpri-los.
O dízimo é ensinado tanto na lei como nos profetas. Número 3. Jesus sempre elevou o nível moral. Leia-se de novo o que disse ele no Sermão do Monte sobre assassinato, adultério, juramento. E indaga-se se ele ficaria satisfeito em matéria de contribuição com um padrão inferior ao dízimo praticado pelos fariseus. E o número 4 diz assim: os inimigos de Jesus tentaram convencê-lo de que estava violando a lei, por exemplo, no caso da observância do sábado. Se lembra quando Jesus foi acusado sobre isso? Não será estranho que eles nunca o tivessem acusado de violar a lei do dízimo se ele não praticasse? Muito interessante essa conclusão, né? Se eles queriam a todo tempo cavar um motivo para acusar Jesus, ao ponto de acusar, né, até a questão do sábado. Se Jesus não fosse dizimista, não desse esse exemplo, com certeza a Bíblia teria registrado esse tipo de acusação. Conclusão. Rapidinho, né? Já está chegando aqui o final da nossa lição. Uma distinção essencial existe entre o dízimo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Enquanto um é obrigatório, lei é lei, né? O outro é voluntário. Enquanto um é movido pela exigência da lei, o outro é impulsionado pelo amor, né? Antes o povo cristão vivia pela lei e hoje nós vivemos pela graça, mas isso não exclui o cumprimento da lei. Mesmo com tal distinção, aprendemos que a prática do dízimo era comum entre o povo de Deus nos dias de Jesus e nas primeiras igrejas surgidas na expansão do Evangelho. Cristo não quis obrigar seus seguidores a serem dizimistas, preferiu confiar no amor liberal deles, na certeza de que aquele que realmente entregou o coração a Cristo não lhe nega nada. Estaremos merecendo essa confiança? Essa é uma perguntinha para a gente refletir, né? Estamos merecendo tal confiança? Eu amo Jesus e o seu Evangelho ao ponto de ser liberal, porque tudo que temos, tudo que somos vem dele. E como forma de amor e gratidão, nós devemos também devolver a parte dele. Ele não pede tudo, ele pede 10%. Até onde tem sido meu amor por Jesus, pela sua obra e pelo reino? É algo para a gente refletir com bastante seriedade, né? Então, nós já chegamos ao finalzinho, tão rápido, né? Mas muito proveitosa essa lição. Deus falou muito no meu coração. Nós vamos agora passar para o questionário, tá? Quem é que fez aí o questionário? Quem é que conseguiu fazer a lição com tempo, né? Para poder estar respondendo. Vai conferindo aí as respostas, tá? E quem não fez, pode estar respondendo agora, ok? Vamos lá? Número 1. Cite um verso do Novo Testamento que prova a prática do dízimo nos dias de hoje, nos dias de Jesus, né? Qual versículo que você poderia estar citando aqui? Vou repetir. Número 1. Cite um verso do Novo Testamento que prova a prática do dízimo nos dias de Jesus, tá? Não foi no dia de hoje, não. A gente pode se considerar nos dias de hoje porque nós temos a Bíblia como referência, né, para a nossa vida hoje. Qual versículo você poderia? Na lição lá aparece mais de um, tá? Aí você escolhe qual que serve como referência. O que eu escolhi aqui foi Lucas 11:42, eu vou estar lendo para vocês. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã e da arruda e de toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Eu não cheguei a escrever tudo até o finalzinho, porque não teve espaço aqui na linha. Mas a essência do versículo é essa aqui, tá? Lucas 11:42. Foi esse versículo que eu escolhi. Número 2. Mencione 3 referências bíblicas acerca do dízimo no Novo Testamento. E parecido com a pergunta 1, né? Então, as referências, 3 referências que foi citada na lição, está lá em Mateus 23:23, que nós lemos lá no início, que foi o nosso texto áudio. Lucas 11:42 e Hebreus 7, de 1 a 10. Ok? São essas 3 referências. Número 3.
Lendo Hebreus 7, de 1 a 10, quem representa nos dias de hoje Abraão e Melquisedeque? Vamos ver? Na lição explica essa diferença aí, quem representa quem. Vamos olhar aqui. A minha resposta foi a seguinte. Relembrando a história, Abraão ele vai oferecer seu dízimo, né, entregando a Melquisedeque. Então, essa referência, representando nos dias de hoje, Abraão representa os crentes, a igreja, e Melquisedeque, o próprio Cristo. Ok? Número 4. Em qual texto bíblico Paula declara que o princípio do sustento do ministério na igreja é o mesmo que o do tempo da lei? Está lá em 1 Coríntios 9, nós vimos isso também na lição, ok? E o número 5, para terminar, diz assim: qual das razões citadas pelo Dr. Dillard, autor de Mordomia Bíblica, para afirmar que Jesus dizimava, mais lhe chamou a atenção? Compartilhe. Bom, foi citados, deixa eu ver aqui quantos foram citados. Acho que foram citados 4 mesmo, né? Deixa eu dar uma procuradinha aqui. O que mais me chamou a atenção foi do 4. Vou mostrar aqui para vocês. Foram citados 4. E o que mais me chamou a minha atenção, que eu quero compartilhar com vocês, é o do número 4. Os inimigos de Jesus tentaram convencê-lo de que estava violando a lei, por exemplo, na casa da observância do sábado. Não será estranho que eles nunca o tivessem acusado de violar a lei do dízimo se ele não o praticasse? Foi o que mais me chamou a minha atenção, né? Jesus ele era exemplo em tudo. E para tudo ele tinha uma resposta, porque ele, além de inteligente, ele era sábio, né? Com a sabedoria do alto, dos céus. E toda a resposta que Jesus dava se calava o outro, porque a sabedoria tem esse poder de cortar, né, qualquer indagação que o outro queira levantar. E Jesus era maravilhoso em suas respostas. E se ele tivesse, né, alguma prática nesse sentido de não devolver o dízimo, com certeza, né, ele teria sido acusado, e na Bíblia em nenhum versículo mostra isso. Então esse exemplo aqui que esse autor deixou, essa razão, né, uma das razões, foi o que mais me chamou a atenção, né? Jesus era exemplo, até hoje Jesus é exemplo para nós, e por isso que ninguém poderia o acusar de não ser fiel no dízimo ao Senhor. Então, gente, nós terminamos aqui a nossa aula, já com gostinho de saudade, pedindo a Deus que abrevie o tempo, né, desse distanciamento social necessário, né, mas que possamos orar, pedir a Deus que nos ajude nesse momento e que possamos aproveitar com sabedoria desse tempo que temos tido dentro de casa, com a nossa família, para buscarmos mais em família e aprendermos mais sobre a sua palavra. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E não vejo a hora de estar juntinho aí, de forma presencial, lá na igreja, né? Que presencial é muito bom, né? Muito melhor. Mas por enquanto, né? Enquanto Deus não permitir que seja presencial, nós estaremos aqui, né, através da internet, do aplicativo, do YouTube, essa ferramenta que Deus nos abençoou para estar propagando a palavra dele. Então nós vamos encerrar nossa lição de hoje agradecendo a Deus por sua palavra e por tudo que nós aprendemos com ela aqui. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar sobre a Tua palavra com tanta liberdade. Que possamos, ó Pai, Deus, saber usufruir com sabedoria, entendimento e dedicação ao estudo da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor falou ao meu coração através do dízimo, que é uma forma de adoração, Senhor Deus, e reconhecimento e gratidão por tudo que Tu és e tens feito em nossas vidas.
Que o Senhor venha falar profundamente ao coração de cada um que vier assistir essa lição, de cada adolescente, de cada pessoa que essa mensagem chegar. Muito obrigada, Senhor Deus, por ter me escolhido para estar aqui. Eis aqui a minha vida para lhe servir. É a oração que eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Então, beijos, com muita saudade.